Vamos só. Pronto, já é uma hora, né? Vamos iniciar, né? Espero que vocês estejam bem, né? Semana passada foi uma semana toda de avaliação, né? Avaliação bimestral, que todo mundo teve, né? É, Toda a paciência para fazer a prova, porque não teve aula, né? Foi só prova. Espero que vocês tenham tirado excelentes notas, certo? E essa Nós fizemos aqui por. Nós conseguimos e graças a Deus que acabou. Graças a Deus, né? E nós também, essa semana, né, o aluno que não teve a oportunidade de fazer devido à internet ou algo do tipo, nós temos 3 dias de segunda chamada, certo? 3, 4 e 5. Só que essa segunda chamada é no contraturno, tá bom? Então vamos iniciar, né? Eu vou iniciar logo fazendo a frequência, tá certo? Vou começar com a turma do sexto ano A, tá bom? Que vocês respondam, tá certo? Número 1, era interessante que vocês habilitassem o microfone para falar, tá certo? Número 1. Número 2, 3, 4, 4, Presente. Presente, eu sou 4. certo. Muito bem, é assim que eu quero, viu? 5, número 5, 6, 7, Presente, tia. muito bem. 8, Presente. muito bem. 9, Maria Isabelle Marques. E olha, o chat, estão botando o chat. O Eu tô número pedindo. 2 e o número 3. Gente, é porque eu já estou colocando, vão respondendo. Habilita o microfone e responde, tá certo? Número 9, 10, 11, 12, Monique, Presente, tio. show. 13, Presente. 14, Nátia, 15, Samantha, 16, Taimon. Presente. Desculpe. Muito bem. Então, vamos lá. Da turma do sexto ano A, só quem está presente é o Caio, Maria Clara Cavalcante, Maria Isabelle Marques, Mariana, Monique e Taimon. Só esses que estão presentes? Faltou o 7, João Vitor. Por isso que eu estou dizendo, gente. João Vitor, certo. João Vitor, ok. João Vitor, isso. Pronto, né? Perfeito, amor. Então, vamos agora para a turma do sexto ano B. Certo? Número 1, eu vou dizendo os nomes. Ana Cecília, Antônia Raica. Presente. Muito bem. É assim que eu quero, viu? Que vocês respondam. Para a gente deixar de uma coisa tão virtual. É, Damile, Presente. muito bem. Maiane, Presente. Gabriel. Presente. É Gabriel Ribeiro, viu? É, Gabriel Ribeiro. Muito bem. João Pedro, Letícia Borges, Márcio, Maria Clarice, Presente. ótimo. Maria Letícia, Presente. Miguel Ângelo, Presente. Nara Ketley,
Pedro Maciel, Ronald, Presente. José Henrique, Juan. Muito bem. Então, agora, né, gente, vamos iniciar a nossa aula, certo? Hoje vocês vão conhecer um novo conteúdo, certo? Eu já trabalhei com vocês. Tia, Oi, meu amor. o Miguel perguntou no chat se ia ter música. Não. Vocês estão com saudade da música? Na próxima semana eu coloco, viu? Ai, ai. Gente, olha. Quem é que lembra o que que eu já trabalhei com vocês? Vamos fazer assim uma síntese bem rápido. O que que eu já trabalhei com Eu lembro vocês? que a senhora já mostrou. Eu me lembro de conto, fábula, crônica narrativa, descritiva e jornalística. Perfeito, você fez o resumo todo, isso mesmo. Só que hoje vocês vão conhecer outros gêneros, tá certo? Então vamos lá, vocês estão observando, vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Sim. Que coisa boa. Então vocês estão observando que na primeira lâmina, né, eu tenho literatura e tudo, e eu tenho o quê? Um rapaz, né, entregando flores para uma dama. Então, você já consegue imaginar que é algo romântico, né, que vem por aí, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui com a reflexão do dia, para a gente conseguir refletir um pouquinho, para só então a gente começar a nossa aula, tá certo? Reflexão do dia. Sonhe com o que você quiser. Vá para onde você queira ir. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-los doce, dificuldade para fazê-la forte, tristeza para fazê-lo humano e esperança suficiente para fazê-lo feliz. Linda, né, gente? Então, para você, né, ser feliz, só depende de você. Para você buscar o seu sonho, só depende de você, certo? A minha mãe, ela vai realmente fazer de tudo, né, para mim ter um bom estudo, uma boa educação, mas de nada vai adiantar se eu não quiser, certo? Se eu não buscar, se eu realmente não fizer por merecer tudo que o meu pai, que a minha mãe está me dando, certo, gente? Então só depende realmente de você próprio, né, para ser feliz, como colocaram aqui no chat, certo? A felicidade, quem busca somos nós, certo? Não é ninguém. Não, não é ninguém, não. É você mesmo que busca a sua felicidade, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa reflexão? Podemos passar, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar gêneros literários. Eu vou trabalhar com vocês 3 gêneros literários que ainda não é do conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que vocês ainda não trabalharam esses gêneros, certo? Mas vamos trabalhar esses 3. Vixe, tia, os 3 gêneros tudo hoje? Não, certo? Hoje nós vamos trabalhar o gênero lírico, certo? Na próxima semana nós vamos trabalhar o gênero dramático. Na terceira semana, o gênero épico, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar o gênero lírico, certo? O gênero. Vai ser como a crônica. Cada aula foi uma crônica diferente aqui. Cada semana vai ser um gênero diferente.
Exatamente. Por quê? Por que que eu gosto de esmiuçar para você, gente? Para não ficar tanta informação e que não seja bem entendido na cabecinha de vocês, certo? Então, dentro desse mês, né, esse aqui é o conteúdo que nós vamos trabalhar, e na quarta semana eu vou fazer uma revisão dos três, e na quinta semana eu vou fazer um TD todo de perguntas e respostas. Esse vai ser o conteúdo do mês, tá certo? Então, vamos aqui. Começando com o gênero lírico, certo? Vamos trabalhar agora gêneros literários, certo? E o gênero que eu estou falando hoje, eu vou falar só do gênero lírico, para que não venha nenhuma complicação na cabeça de vocês. O que é o gênero lírico, certo, gente? O gênero lírico, pessoal, ele está envolvendo a poesia, a música. Vocês podem observar que é algo lírico, é algo romântico, é algo que acalma a mente, certo? Por isso que tem o nome gênero lírico. Tia, Pode falar. tia, o áudio da senhora travou um pouquinho. Pode repetir? Posso. Olha, o gênero lírico, o que é o gênero lírico? Certo? Está relacionado à poesia, certo? Está relacionado à música. Alguma coisa aconteceu. Ela saiu. Vocês estão escutando direitinho? Estou, agora sim. O que aconteceu? A senhora caiu? Então, vamos aqui. O que é o gênero lírico? É o gênero que trabalha com poesias, certo? Com música, certo? Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês, certo? Aí é chamado de uma harpa, né, gente? Então, eu trouxe já para a gente começar a perceber que esse gênero ele está ligado à música, certo? É só eu botar logo na minha cabecinha. Gênero lírico, certo? Está relacionado à música, tá certo? Então vamos lá. Mas mesmo assim eu trouxe aqui a definição para vocês, certo? Gênero gênero lírico. Primeiro pontinho. O que é o gênero lírico? Marcado pela expressão de sentimentos. Gente, ó, vamos frisar aqui no conteúdo, tá certo? O chat, vocês vão parar aí de tantas conversas paralelas, tá certo? Para mim não estar perdendo tempo chamando a atenção de vocês. Então, vamos aqui. Primeiro, certo? Eu tenho aqui, marcado pela expressão de sentimentos, emoções, percepções, sensações e recordações. Então, o gênero lírico, certo? Ele tem essa característica, a expressão de sentimentos, emoções, percepções, sensações e recordações, certo? Isso já é um objetivo, uma característica do gênero lírico. Próxima. Na antiguidade, os poemas eram acompanhados por instrumentos musicais, em especial a lírica, certo? Antigamente, os poemas, poesia, eles eram acompanhados com instrumentos musicais. Por exemplo, violão, flauta, guitarra e etc. A Certo? lira, tia. A lira. A Um líria. exemplo, a lira. Isso, certo? Terceiro pontinho. A partir do século XV, certo? A poesia, viu, gente? Desvinculou-se da música. Como assim? Certo? Ela começou a ter vida própria, certo? Ah, eu não vou precisar tanto da música, certo? Para que aconteça uma poesia, como eu falei para vocês nas aulas passadas, que a poesia ela pode estar presente em uma escultura, em uma obra de arte, né? Em N coisas. Uma história. Em uma história, exatamente. Só que antigamente, certo? Ela só era poesia se viesse acompanhado com um instrumento musical, ok? Mantendo, porém, em sua estrutura a essência da melodia,
Só que mesmo assim tem que ter a essência da melodia. Vocês podem observar que toda poesia ela tem essa melonia, essa melancolia, esses sentimentos. Certo, gente? Tá dando para vocês entender? Está? Sim, Bom, sim. graças a Deus. Tia, então o gênero lírico ele é relacionado à música e à poesia, tanto que as duas caminhavam juntas nessa época, né? Exatamente, exatamente. Você resumiu o que eu ia resumir agora. Oi, meu amor. No primeiro pontinho que a senhora disse, sobre o sentimento que o lírico traz, né? Ele pode se Sim, sentir alegria, felicidade, amor, vários sentimentos assim. exatamente, meu amor. Isso mesmo, Clarice. Perfeita observação, certo? Show de bola. Em Tia, resumo, ela também, quer dizer, em textos cujo gênero é lírico, há presença, obviamente, do eu lírico, né? Assim como a Clarice falou, sim, né? sim, olha aqui, ó. Você já falou, Taima, o próximo pontozinho que eu vou tratar com vocês. Ó, em resumo, tudo que eu falei para vocês, gênero lírico é o quê? Forma, e essa forma, pessoal, ela é igual à poesia lírica, certo? Quando ela tem verso, certo? Predominância da subjetividade, ou seja, é onde eu registro as minhas emoções. Como bem a Clarice citou, né? Emoções de tristeza, de alegria, de sentimento, certo? Bem frisado aqui pela Clarice, certo? E outro pontinho aqui também no nosso resumo, expressar algo. Como assim, tia? Algo, um sentimento, uma dor, uma alegria, uma emoção, certo? Expressa algo. Quando você escreve, você está realmente expressando o que você está sentindo, certo? Em geral, expressa a visão do eu, muito bem como o Timon, né, questionou, expressa a visão do eu sobre o mundo e sobre si próprio, certo? Perfeita observação, certo, Timon? Que eu ainda ia falar, você já observou. Muito bem. Agora eu vou trabalhar com vocês as características desse texto, certo? Quais são as características desse texto, ok? O texto lírico, certo? Ele tem também suas características, certo? Pois vamos ver quais são elas. O texto lírico predomina no uso da primeira pessoa gramatical, ou seja, eu, a, um, seus ou um sujeito poético que exprime sentimentos e emoções. Por isso, um texto muito pessoal e subjetivo, onde as palavras formam combinações surpreendentes, não só ao nível dos sons e dos ritmos, mas também ao nível dos seus significados, certo? Tia, pode repetir, por favor? Por algum motivo saiu sozinho da aula. O Pronto. meu, do nada saiu. Pode repetir Eu estou aquele trabalhando quadro agora, meu que você amor, tá as falando? características, certo? Eu estou trabalhando as características do texto lírico, certo? Como eu falei para vocês, o texto lírico, ele apresenta, é um texto que predomina a primeira pessoa, ou seja, eu, certo? Trabalha com sentimentos, com emoções, ele é um texto subjetivo. Ele é um texto subjetivo por quê, tia? Porque ele vai expor o seu sentimento, as suas emoções, o que você está sentindo no momento, certo? E ele, mesmo assim, ele também trabalha com ritmos, certo? Mas também ao nível do seu significado. Ou seja, trabalha o significado direitinho da palavra, no sentido conotação, certo? O texto lírico normalmente está escrito em versos e, por vezes, é rico em figuras de estilo que embeleza o poema,
certo? Os textos líricos, pessoal, ele é bem específico. Ele trabalha com versos e estrofes, certo? Ele muitas vezes eu tenho que ter um cuidado de quantos versos, de quantas estrofes, porque é uma das características do texto lírico, arrumar o texto em versos e estrofes, certo? Versos, todo mundo já sabe, né? É cada linha do poema, certo? Que é considerado um verso. Eu não vou chamar linha, e sim eu vou chamar verso. Estrofe é o quê? É um conjunto de versos, certo? Que organizam o meu texto, como já foi trabalhado com vocês. E o estilo, qual é o estilo? O que significa o estilo de um texto literário? É se ele tem, por exemplo, monárquico, que representa quantas estrofes? Estrofe com um verso, certo? Dístico ou parelha é o quê? Estrofe com dois versos. Terceto, estrofe com três versos. Quadra, estrofe com quatro versos. Que tinha estrofe com cinco versos. Certilha, estrofe com seis versos. Sétima, estrofe com sétimo verso. Oitava, estrofe com oito versos. Nona, estrofe com nove versos. E décima, estrofe com 10 versos. É bastante interessante que vocês comecem, certo, gente, a tomar conhecimento, certo, dessas características, certo? E esses conhecimentos, esses slides, pessoal, vocês, certo, tem que ter aí bem direitinho, estudar mesmo, porque é uma riqueza, certo? Eu trabalho com vocês, em seguida eu já entrego a vocês tudo mastigado. E explique depois vocês ainda têm a fonte de pesquisa, certo? Continuando, certo? Eu lírico, certo? O eu lírico é o quê? Assim podemos encontrar. No eu lírico, nós podemos encontrar tanto masculino como feminino. Como assim, tia? Existe um texto com autor masculino, e esse autor masculino, ele está relacionado ao eu lírico masculino. Mas também eu posso escrever, eu posso ser o autor masculino, certo? Falando com o eu lírico feminino, certo? O autor masculino, ele pode ser o autor masculino falando dele mesmo, ou seja, de um outro eu lírico masculino, falando dele próprio. Mas também pode ser o autor masculino, certo? Falando do eu lírico feminino, ou seja, falando de outra pessoa relacionado ao feminino, ok? Do mesmo jeito com o autor feminino. O autor feminino, ele pode ser ele, na primeira pessoa, o eu lírico feminino, como também pode ser o autor feminino falando, certo, de outra pessoa relacionado ao eu lírico masculino. Deu para entender? Professor, então você está dizendo que não importa o sexo do autor, o eu lírico pode ser tanto masculino quanto feminino? Exatamente, exatamente. Ele pode, o autor, certo? O autor masculino, ele pode falar dele próprio, certo? Que quando ele está falando dele próprio, ele é o eu lírico masculino, certo? Agora, quando eu sou o autor masculino, ele também pode falar no eu lírico feminino, de boa, certo? E isso vai também para o autor feminino. Tanto pode falar no eu lírico feminino, certo? Como também o autor feminino pode falar do eu lírico masculino, ou seja, do outra pessoa no sexo masculino. Ok? Dúvidas? Em Não. resumo, Isso vai estar no Google Sala de Aula. sim, vou já colocar, viu?
Em resumo, é importante ressaltar que o eu lírico, ele pode ser tanto masculino como feminino, independente do autor, o que eu expliquei para vocês, certo? É muito importante ressaltar o que eu estou falando, certo? Que o eu lírico, ele pode ser tanto masculino como feminino, independente do outro, ok? O eu lírico, pessoal, como eu falei para vocês, vamos prestar bastante atenção aqui. Eu lírico, o gênero lírico, certo? É o texto onde há a manifestação do eu lírico, certo? Termo usado na literatura para demonstrar o pensamento geral daquele que narra o texto. Refere-se ao eu, que fala na poesia. Ou seja, o eu lírico está se referindo ao eu, a quem está falando no poema, na poesia, no texto. Certo? Exemplos, certo? Agora eu trouxe aqui para vocês exemplos de gênero lírico, certo? Na voz do autor masculino, o eu lírico também sendo masculino. Quem pode fazer essa leitura para mim? Ainda uma... Eu, tia. Pode ler, meu amor. Ainda uma vez, adeus. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés. Dizer-te, curvado a teus pés, dizer-te, aliás, que não cessei de querer-te, apesar de quanto sofri. Muito pensei, cruas ânsias, dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhar, perdão, a não lembrar-me de ti. Perfeito. Então, aqui, pessoal, é um exemplo, certo? De um autor masculino e um eu lírico masculino, certo? Vocês estão percebendo que a voz aqui, certo? É do eu lírico masculino, certo? O traço é do eu lírico masculino. E o autor também é masculino, certo? Eu já trouxe aqui um exemplo para vocês perceberem, certo? Uma diferença de um para o outro. Daqui a pouco nós vamos ler o eu lírico feminino, certo? Então, aqui tem o quê? O autor masculino, juntamente com o eu lírico masculino. Exemplo de gênero lírico, sendo o autor feminino. Mas, tia, como é que a gente vai saber? Como é possível saber? Quer dizer, a gente vê que Gonçalves Dias é um autor que parece masculino. O autor é masculino. Mas como nós vamos saber se o eu lírico é masculino ou feminino? Muito bem, boa pergunta, viu? Quando você começa a ler, enfim te vejo, enfim posso, enfim te vejo, enfim posso. Eu já estou percebendo que eu estou falando para alguém, certo? Quando eu digo enfim te vejo, enfim posso. Aí eu já sei que eu estou falando do eu lírico. Pronto. Curvando a teus pés, desistir, que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofrei. Aqui eu já estou percebendo, certo? Que é o eu lírico masculino que está implorando, declamando amor a um eu lírico feminino, certo? Aí é que está, Taino, o seu pensamento literário. Aí é que está a importância de estudar a literatura para me ter a sensibilidade, certo? De identificar o eu lírico masculino, o eu lírico feminino. Por quê? Porque a partir do momento que eu estudo a literatura, certo? Começo a conhecer toda essa realidade, eu também começo a ter a sensibilidade nas minhas palavras, na minha leitura, ok? Esses simples traços que fazem com que eu identifique o eu lírico masculino e o eu lírico feminino. Daqui a pouco eu vou trazer um do feminino para a gente conseguir... É porque não tem...
Perdão, aqui não tem nenhum substantivo, pelo menos eu não notei, nenhum Isso. substantivo que defina se é masculino ou feminino. É por isso que até agora eu não sei. Exatamente. Aí é que entra a sua sensibilidade na leitura das palavras, certo? Vamos fazer aqui a leitura do eu lírico feminino para ver se você consegue identificar a diferença de um para o outro, certo? Exemplo de gênero lírico, sendo que o autor é feminino e o lírico é feminino, certo? Quem pode fazer essa leitura? Garganta. Posso, tio? Pode, meu Posso, amor. tio? Deixa a Maria Clara fazer, Garganta. na próxima eu te leio. Garganta. Sei que não sou santa. Às vezes vou na cara dura. Às vezes ajo com candura pra te conquistar. Mas não, beata, me criei na rua. E não mudo minha postura só pra te agradar. Leitura excelente, Maria Clara. Parabéns. Aqui dá para ver perfeitamente que se refere a uma mulher, porque os substantivos estão no feminino. Já no primeiro texto que você mostrou para a gente, fica complicado de saber. Mas se eu não tivesse dito que ali era um autor masculino com eu lírico Por masculino, isso que tem aquele negócio ali. Eu cheguei aqui no quarto não? O autor nós sabemos. Mas o eu lírico, o eu lírico que eu não consigo descrever qual é. Mesmo com a sensibilidade das palavras, Então, no texto feminino dá para saber. O eu lírico é feminino. No texto fica bem claro isso. Já no primeiro, o de masculino, nós sabemos que o autor é masculino, mas o eu lírico fica meio complicado de saber. vamos, com o decorrer do tempo, a gente vai colocando mais textos e a gente consegue identificar, né? Pedro Maciel quer falar alguma coisa, que o teu microfone está desabilitado e está dando microfonia. Pedro Maciel. Pedro Maciel. Maciel. Eu vou pegar dele. Pedro Maciel tem como desabilitar o microfone. Ele não sabe que está com ele aberto. Pois vamos lá, né? Seguindo. Os elementos de um poema, certo? Como eu falei para vocês, né? Eu apresentei aqui os dois lírico, tanto masculino como feminino. E agora eu vou trabalhar com vocês os elementos de um poema. Isso aqui, gente, já é do conhecimento de vocês, bem claro, mas eu trouxe só para a gente reforçar, certo? Eu lírico. O eu lírico é o eu que fala no poema, transmitindo todas as suas emoções, sentimentos, expressões, opiniões, crítica. O eu lírico não é necessariamente o próprio autor do poema. Em muitos textos, o eu lírico representa o ser totalmente diferente daquele que compõe o trabalho, certo? Então, é só para frisar aqui para vocês, porque já é do conhecimento de vocês, né? Gêneros lírico, nós temos, né, textos, ode, elege, emílio, sátira, soneto, canção, acalanto, acróstico, certo, gente? Então, todos esses são poemas, são gêneros literários. Ode, poesia de exalação, elegia, fala de fatos tristes, e dilêmio, poesias pastorais, poesias pastoris. Sátira, poesias que ridiculariza características do comportamento humano. Soneto, né? Composição de 14 versos, distribuída em 2 quartetos e terceto, rico em métrica. Eu trabalhei muito com vocês, soneto, né? Canção, pequeno poema popular simples de teor variado. Acalanto, canto destinado a embalar o sono. Acróstico, as letras iniciais formando o nome de uma pessoa que compõe um verso, certo?
e que nós vamos trabalhar aos poucos, ok? O gênero lírico, pessoal, tem as características, presença do eu lírico subjetivo, que trabalha, né, pessoal, com o sentimento, com a emoção, certo? E vem específicas do lírico, ou seja, as especificação líricas, soneto, ode, hino, elégia, certo? Eu trouxe aqui o que realmente é de suma importância. O soneto, como vocês já é do conhecimento de vocês, contém 14 versos, sendo distribuído duas estrofes com 4 e mais duas com 3, né? Ode, poema de exalação a alguém ou a uma data específica, certo? O hino, poema de elogio à pátria, certo? Ao estado, ao município, a um clube, a um futebol, certo? Eleja, poema em tom triste, normalmente envolvendo a temática da morte. Só para vocês terem, certo? Gênero, aí vem, né? Edilone, que eu já falei para vocês, tudo naquele. Estou só dando mais exemplos. E hoje, né, a nossa atividade de casa, certo? Bem simples, gente. Bem simples mesmo, que vocês não têm aquele menino que vai dizer assim: ah, eu não vou fazer porque é imenso. Não. Vocês vão abrir esse slide lá na sala de aula, vão fazer a leitura desse texto, que é do conhecimento de todos vocês. Amor é um fogo que arde sem se ver. Vocês vão fazer a leitura desse texto. Um soneto. Um soneto, né, que é do conhecimento de vocês, que se eu não me engano, eu já trabalhei até esse texto com vocês. Vão fazer a leitura dessa questão, de acordo com as suas características. O poema pode ser classificado como um texto. Justifique sua resposta. O que vocês vão fazer mais aqui? Por exemplo, você vai dizer que é o item A, certo? Ou B, ou C, ou D. Se você disser que é o item tal, você vai dizer que é ele e vai dar a justificativa, certo? O texto, amor é fogo que arde sem se ver, certo? É esse gênero, por isso, 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 isso. Você vai explicar, não é só marcar, não. Mas é só essa questão que vocês vão responder, certo? Você vai ler esse texto, bem simples, do conhecimento de todos. Depois você vai responder, marcar a opção correta, certo? E em seguida justificar. E coloca lá no Classroom. E eu finalizo, pessoal, com uma frase, certo? Que eu acho linda. Ao escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta. Certo, gente? Então, eu finalizo com essa frase. Ao escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta, ok? Então, nossa aula finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido, certo? E até segunda-feira. Tchau, tia. Fique com Deus e até mais. Até, meu amor. Ó, tia Brena. Tchau. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, tia Brena, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, amores. Como Eu vocês tô estão? ótimo, eu tive um ótimo fim de semana. Graças a Deus, né? Semana Um bom fim de passada semana, foi. também estava com saudade, semana inteira de provas, né? Tia. Como é que foram as... Oi, amor. Glória a Deus, já Quinta-feira. acabou. Deu tudo certo. Não precisa me preocupar. Graças a Deus. Oi, Gabriel. Quinta-feira foi o meu aniversário. Oi, parabéns, meu amor. Deus abençoe muito, né? Ele abençoe sempre, certo? Obrigada. Por nada. E como foram as provas, gente? Gente, foram boas? O que vocês acharam das provas? Foi boa? Que bom, né? Espero que todo mundo tenha se saído bem. Não, meu amor, não tem previsão, tá certo? Saiu uma notícia
de que talvez só em setembro, mas eu acho muito difícil, né, que seja verdade. Ei, tia, a minha mãe disse que houve uma votação e grande parte dos pais, praticamente todos, se não me engano, votou em continuar com as aulas online até que esse problema diminua. Pois é, Tânia, por isso que eu acho difícil, tá bom? Mas vamos aguardar, né? Deus sabe de todas as coisas, vamos aguardar, né? O que o futuro nos aguarda. Por enquanto, vamos continuar aqui, né, nas nossas aulas virtuais, tá certo? E vamos dar início à aula de hoje, tá bom? Na sexta-feira, dia 24 de julho, né, antes das provas, a última atividade que eu passei para vocês foi página 256 e 257, tá certo? Procurem aí no livro. Não é gramática, tá bom? Livro ainda. 256 e 257. Ok? Tia, tá travando muito? Todo mundo tá travando no de todo mundo, gente. Como é que tá aí no dos outros? O meu não tá travando, não. Não me dê um feedback. Não? Página 256. Gabriel, pode ser a minha internet ou pode ser a tua, né? Não sei, amor. Espero que melhore. Ótimo.